Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 5 e por 10. Observemos este quadro para podermos tirar conclusões. Consideremos os múltiplos de 5 entre 5 e 60. Na linha 1, verificamos que todos os múltiplos de 5 entre 5 e 60 são divisíveis por 5. Na linha 4, verificamos que nem todos os múltiplos de 5 entre 5 e 60 são divisíveis por 10. Continuando a observar este quadro, podemos confirmar que todos os números entre 5 e 60 são múltiplos de 5. Dos números entre 5 e 60 nem todos são múltiplos de 10, apenas 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Todo o número divisível por 10 também é divisível por 5, mas nem todo o número divisível por 5 é divisível por 10. Qual é o critério de divisibilidade por 5 e por 10? Isto é, quando é que um número é divisível simultaneamente por 5 e por 10? Para que um número seja simultaneamente divisível por 5 e por 10, é necessário que o algarismo das unidades seja igual a 0. Recordemos. O critério de divisibilidade por 5, tendo por base a respectiva simbologia, um número é divisível por 5, quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. E o critério de divisibilidade por 10, tendo por base a respectiva simbologia, um número é divisível por 10, quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0. Para o caso da divisibilidade simultânea, por 5 e por 10, o critério de divisibilidade por 10 sobrepõe-se ao critério de divisibilidade por 5. Para justificar esta conclusão, vamos analisar dois exemplos. Exercício 1. 120 é divisível por 5 e por 10? Justifique. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. Qual é o algarismo das unidades do número 120? O algarismo das unidades é o 0. Como é o 0? Então o número 120 é divisível por 10. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, é o 12. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 120 é divisível por 10, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 10, é aquele que se obtém quando se divide por 10. O seu algarismo das unidades, neste caso é o 0. Agora analisando a divisibilidade por 5, e se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 120 é divisível por 5, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o algarismo das unidades, neste caso é o 0. Concluímos que a divisão são 0 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Em termos gerais podemos dizer que o resto da divisão de 0 por qualquer número diferente de 0, será sempre 0, e isso ocorre porque não há quantidade para dividir e sobrar. Assim sendo, o número 120 é divisível por 5 e por 10. Assim podemos concluir que todo o número divisível por 10 também é divisível por 5, pela simples razão de 10 ser múltiplo de 5. Repara que dividir um número por 10 é o mesmo que dividir esse número uma primeira vez por 2 e uma segunda vez por 5. Ou reciprocamente, dividir esse número uma primeira vez por 5 e uma segunda vez por 2. Pelo simples facto de 10 ser igual a 2 vezes 5, e de 10 ser igual a 5 vezes 2.
Para comprovar esta conclusão, vamos recorrer a uma calculadora. Vamos começar por dividir o número, que neste caso é o 120, por 10. Podemos confirmar que a divisão são 12 partes inteiras. Se 120 é divisível por 10, então ele tem que ser divisível uma primeira vez por 2 e uma segunda vez por 5. E reciprocamente ele tem que ser divisível uma primeira vez por 5 e uma segunda vez por 2. Vamos começar por dividir a primeira vez o 120 por 2, e podemos confirmar que a divisão são 60 partes inteiras. Agora dividindo a segunda vez o resultado obtido, por 5, ou seja, dividindo 60 por 5, podemos confirmar que a divisão são 12 partes inteiras. Que é exatamente o que obtivemos quando dividimos o 120 por 10. Este resultado está então de acordo com a conclusão que tiramos, ou seja, dividir um número por 10 é o mesmo que dividir esse número duas vezes, e independentemente da ordem, uma por 2 e outra por 5. Analisemos a ordem recíproca, uma primeira vez por 5 e uma segunda vez por 2. Vamos começar por dividir a primeira vez o 120 por 5, e podemos confirmar que a divisão são 24 partes inteiras. Agora dividindo a segunda vez o resultado obtido, por 2, ou seja, dividindo 24 por 2, podemos confirmar que a divisão são 12 partes inteiras. Que é exatamente o que obtivemos quando dividimos o 120 por 10. Este resultado está então de acordo com a conclusão que tiramos, ou seja, dividir um número por 10 é o mesmo que dividir esse número duas vezes, uma por 5 e outra por 2. Exercício 2. 2505 é divisível por 5 e por 10? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 10. Qual é o algarismo das unidades do número 2505? O algarismo das unidades é o 5. Como é diferente de 0, então o número 2505 não é divisível por 10. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é um decimal entre os inteiros 250 e 251. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 2505 não é divisível por 10, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 10 é aquele que se obtém quando se divide por 10, o seu algarismo das unidades, neste caso é o 5. Concluímos que a divisão não é um número inteiro, é um decimal entre os inteiros 0 e 1. Agora analisando a divisibilidade por 5, e se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 2505 é divisível por 5, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5 é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades, neste caso é o 5. Concluímos que a divisão é uma parte inteira e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Assim sendo, o número 2505 é divisível por 5 mas não é divisível por 10. Assim podemos concluir que nem todo o número divisível por 5 é divisível por 10 pela simples razão de 5 não ser múltiplo de 10. Reparemos que, ao dividir um número múltiplo de 5 por 5, o número obtido pode não ser par, e nesse caso impossibilita que ele seja divisível a segunda vez por 2. Para comprovar esta conclusão, vamos recorrer a uma calculadora. Vamos começar por dividir o número, que neste caso é o 2505,
por 10. Podemos confirmar que a divisão é um decimal compreendido entre os inteiros 250 e 251. Se o 2505 não é divisível por 10, então ele não é divisível duas vezes, e independentemente da ordem, uma por 2 e outra por 5. Vejamos. Vamos começar por dividir a primeira vez o 2505 por 5, e podemos confirmar que a divisão é o inteiro 501. Agora dividindo a segunda vez o resultado obtido, por 2, ou seja, dividindo 501 por 2, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é um decimal entre os inteiros 250 e 251. Que é exatamente o que obtivemos, quando dividimos o 2505 por 10. Este resultado está então de acordo com a conclusão que tiramos, ou seja, nem todo o número divisível por 5 é divisível por 10 pelo simples facto de 5 não ser múltiplo de 10. Analisemos a ordem recíproca, uma primeira vez por 2 e uma segunda vez por 5. Vamos começar por dividir a primeira vez o 2505 por 2, e podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é um decimal entre os inteiros 1252 e 1253. Agora dividindo a segunda vez o resultado obtido, por 5, ou seja, dividindo 1252,5 por 5, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é um decimal entre os inteiros 250 e 251. Que é exatamente o que obtivemos, quando dividimos o 2505 por 10. Este resultado está então de acordo com a conclusão que tiramos, ou seja, nem todo o número divisível por 5 é divisível por 10 pela simples razão de 5 não ser múltiplo de 10.